Eu vou compartilhar aqui hoje a palavra que foi parte do meu devocional. Eu não tenho um esboço, estou morrendo de dor de cabeça, bati o dedinho do pé. Se tinha um dia que eu não estaria apto para pregar esse ano, era hoje. Mas é bom a gente estar assim, porque sem Deus a gente nada pode fazer. Eu estou completamente na dependência de Deus. E vou te dar a liberdade, se você quiser, anotar algumas coisas durante a pregação, fique à vontade. Tem gente que gosta de fazer isso no papel, outros no celular. Não tem um grilo nenhum, só não pode se distrair. Às vezes você abre seu bloco de notas, aí vem a notificação lá, fulano curtiu sua história, e acabou, aí perdeu já tudo, acabou. Não deixa nada ser perdido nessa noite, porque Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deixou o like aí? Que não deixou o like, a mão vai cair, viu? Brincadeira, irmão. Vamos lá. Gênesis 32, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 32, verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí tem aquela música, né, Elias? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Você lembra dessa, Henrique? Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre... Eita, Jesus, vamos voltar para ler a palavra que o negócio vai pegar fogo aqui. Vamos lá, versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Verso 27, perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: disse-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Queridos, esse capítulo 32 de Gênesis é uma narrativa bem detalhada, de modo que eu fico na tentação de ler o capítulo todo para vocês entenderem o contexto, mas também não dá, porque aí eu perderia muito tempo. Então me permita resumir basicamente o que é que está acontecendo aqui, porque nessa altura do campeonato, Jacó está vivendo um momento essencial, um momento decisivo da vida dele. Jacó, todo mundo conhece, é filho de Isaac, que por sua vez é filho de Abraão. Jacó é um dos homens mais importantes da história. Jacó é tão importante, por assim dizer, que Israel, a nação de Israel, nada mais é do que um homem, Jacó. O nome Israel vem porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó tem os seus filhos, que são as tribos de Israel. E essas tribos, cada um tendo os seus filhos, a família vai crescendo e uma família se torna uma nação. Então esse cara é literalmente Israel. Olha o nível de importância dele. E esse cara muito importante, que tem uma história marcante, cheia de lições, ele vive aqui um dos momentos mais decisivos da vida dele. Mas Jacó tem uma trajetória de fuga. E essa trajetória de fuga, ela muitas vezes não fala só sobre Jacó, mas fala também sobre nós. Porque muitas vezes nós vivemos como fugitivo. E fugitivo, o problema do fugitivo é que o fugitivo ele não tem roteiro. Ele está à mercê de quem o está perseguindo. Deus não lhe fez um fugitivo. Você é no máximo um forasteiro nessa terra. Fugitivo não. E quantas vezes nós pautamos a nossa vida através de fugas. Fugas dos nossos medos, fugas da nossa ansiedade, fugas de conversas que a gente insiste em não ter porque a gente tem medo desse confronto. E Jacó, ele essencialmente passou a vida fugindo do seu irmão. A história vocês conhecem. Isaac tinha 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E Esaú era o primogênito. Jacó, ele nasce com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Eu não sei como que aquele casal,
Isaac e Rebeca, percebeu que aquela gravidez era uma gravidez especial, eu não sei como. Mas a Bíblia nos leva a perceber que eles clamaram a Deus por uma resposta sobre aquela gravidez. E Deus falou assim, olha, no ventre de Rebeca tem 2 nações. O que eu vou falar aqui agora não é estudo teológico, não é Bíblia, não é linha teológica, é só um pensamento meu. Tiago, é heresia? Não, porque eu não estou dizendo que é doutrina. É um pensamento que vem. Eu acredito que, como a Bíblia traz uma conotação de que esses 2 lutavam desde o ventre, provavelmente, repetindo isso aqui, é Tiago Batista, não é Bíblia, não é teologia, não é nada. Só uma cogitação, devaneio meu. Eu acredito que Rebeca via aqueles 2 se mexerem muito rispidamente na barriga e ficava pensando o que é aquilo. A minha irmã recentemente teve bebê, e uma das melhores partes da gestação é quando a grávida manda o vídeo do bebê mexendo na barriga. Mas quando o bebê mexe muito, a barriga dá uma contorcida assim que é um pouco estranho. Uma coisa distorcida até estranha. Imaginem 2 bebês mexendo na barriga violentamente ao mesmo tempo. Então, eu acredito que aquele casal, sem tanta evolução da ciência como nós temos, via aquela coisa quase que saindo da barriga, chute de cá e murro de lá, e aquilo e acolá, e pensava, meu Deus, o que é isso? Aí Deus falou, fica tranquilo, tem 2 nações aí. A palavra Jacó significa aquele que agarra. E até abrindo um parêntese, não sei se você já percebeu, mas Tiago, no português, significa Jacó. Tem nada a ver, né? Você vai para o inglês, Pedro, Peter. João, John. Tiago, James. Como assim, Tiago? Porque, na verdade, Jacó, quando você vai trazendo ali para o latim, vai mudando as linguagens, Jacó, Yaakov, e aí Santo Yaakov, Santiakov, de Santiakov fica Tiago. Loucura total. Mas é interessante como esse nome de Jacó, ele vai tomando uma conotação negativa, de modo que, se você perguntar para muitos cristãos hoje, eles vão dizer que o nome do significado de Jacó é enganador, usurpador. Mas esse é o sentido cultural do nome de Jacó. Da mesma forma que a palavra, o nome Judas, ele tem o mesmo significado do nome Judá. Judas é uma variação do nome Judá. Mas muita gente põe o nome do filho Judá. Ninguém coloca Judas. Porque embora o nome Judas tenha um significado bonito, a conotação cultural que foi tomada é completamente negativa. Aqui está entendendo? Então, o nome Jacó não significa enganador, significa aquele que agarra, porque ele nasceu com a mão agarrada no pé do irmão. Só que a história dele vai marcando ele, vai estigmatizando ele. Ele compra o direito de primogenitura do seu irmão, o irmão chega cansado de uma caça, Jacó percebe aquilo e compra uma ação que estava em baixa, sabendo que iria valorizar. Jacó, ele fala para o irmão assim, olha, eu te dou um prato de comida aqui agora, esse prato maravilhoso, delicioso, que está cheirando bem para você, que está morrendo de fome, se você me der o seu direito de primogenitura. Só que Jacó, ele toma também a iniciativa de iludir o pai. Aqui tem um problema, porque algumas pessoas acham que Deus abençoou Jacó pelo, entre aspas, erro de Isaac. Muita gente me pergunta, Thiago, como é que Deus pode abençoar um cara que enganou o pai? Irmão, quando você vai estudar a Bíblia, você vai perceber que Deus já havia escolhido Jacó desde o ventre da mãe dele. Então não tem a ver com o que ele fez em vida, nem de bem nem de mal. O que acontece é que todo inseguro, ele tenta ajudar Deus. E sempre que a gente tenta ajudar Deus, a gente na verdade atrapalha. Jacó já tinha comprado a primogenitura de Esaú. Não precisava ele enganar o pai. Só que a mãe vê Isaac conversando com Esaú e fala assim, ó, Isaac, o seu pai, vai abençoar seu irmão agora. Corre lá, faz uma comida gostosa, coloca pelo de carneiro no seu braço e tal, e chega lá e pega essa bênção no seu irmão. A Bíblia fala que o pai amava mais Esaú, a mãe amava mais Jacó. Aí Jacó chega lá, e uma pergunta que Isaac faz ecoa pelo coração de Jacó durante toda a sua vida. Eu quero que você volte comigo alguns capítulos, por gentileza, e abra lá em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Versículo 18. Eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva. Tem uma versão um pouco mais atual, talvez seja um pouco diferente do que aparece para você aí. Gênesis 27, versículo 18 diz assim, ó: Jacó foi ao encontro do seu pai e disse, pai.
Isaque respondeu: sim, filho, quem é você? Versículo 19, Jacó respondeu ao seu pai: eu sou seu filho mais velho, Esaú. Fiz o que o Senhor mandou, venha sentar-se e comer da minha caça para me abençoar. A história vocês conhecem. Mas essa pergunta que Isaque faz a Jacó, ecoa no coração de Jacó por toda a vida dele. A pergunta é: quem é você? Qual o seu nome? E a resposta que ele dá é uma mentira. A mentira é uma ferramenta usada por quem está inseguro. A mentira é uma ferramenta utilizada por quem não confia na verdade. Então ele diz: eu sou Esaú. Gente, Esaú descobriu isso aqui, jurou Jacó de morte, falou: Jacó, onde eu te encontrar eu vou acabar com você. E Jacó, a partir desse momento, ele tem que sair de sua casa. Ele só volta a encontrar o pai na ocasião da morte do pai. Ele vai para a casa do seu tio Labão. O seu tio Labão engana ele, usurpa ele, roubou ele de todos os jeitos. Fez ele casar com 2 irmãs. E por causa disso, Jacó nunca teve paz na sua família. Vai pesquisar a história de Jacó, irmão. Era confusão por trás de confusão por conta dos ciúmes das irmãs. Afinal de contas, Jacó amava uma e foi obrigado a casar com outra. Não é o problema que você imaginar. Então Jacó engana o pai, mas agora ele é enganado pelo tio, ele é enganado pela esposa Raquel, que rouba os ídolos do seu pai, ele é enganado pelos seus filhos. Quem lembra? Pegaram José, deram uma surra nele, venderam ele e combinaram: olha, quando o nosso pai perguntar, a gente fala que foi uma fera do campo que mordeu, que devorou ele. Então, essa semeadura de mentiras vai se tornando uma colheita de mentiras durante toda a vida de Jacó. Então, se você acha assim, Deus usou a mentira de Jacó, na verdade a mentira só atrapalhou, irmão. Deus tinha um plano perfeito para Jacó, e Jacó só atrapalhou com as atitudes dele. E finalmente chega esse momento aqui, onde Jacó recebe a informação que Esaú, que o havia jurado de morte, está vindo ao seu encontro. Jacó passou uma vida inteira como fugitivo. Se Esaú estava lá, ele estava cá. Se Esaú ia para o norte, ele ia para o sul. Se Esaú ia para o leste, ele ia para o oeste. Ele está sempre vivendo de acordo com a demanda da fuga. Eu preciso fugir. Mas nesse momento não tem como fugir. Porque os empregados de Jacó falam o seguinte: olha, Esaú está vindo aí, e ele está vindo te encontrar com 400 homens. Irmão, imagina aí que um cigano chega para você e fala assim: eu estou indo na sua casa comprar sua dívida, eu estou indo só com 400 do meu lado aqui, mas não vai acontecer nada de mal não, viu? O que é que você imagina? Você pensa: eu vou morrer, eu estou devendo, existe uma dívida moral e agora eu vou ser cobrado. E é interessante que quando você vai ver a história de Isaque, quando ele abençoa Esaú, Esaú implora, né? Meu pai, libere uma bênção sobre mim, meu pai. E Isaque fala assim: olha, eu já abençoei o seu irmão Jacó. O que eu posso dizer é que você vai ser alguém valente na caça e na guerra. Você vai dominar a ciência da guerra. Você vai dominar todas as armas, as batalhas, a caça. Você vai ser, a sua descendência vai ser imbatível. Só que você sempre estará abaixo do seu irmão Jacó. Imagine o ódio que estava no coração de Esaú. Então Jacó, nesse momento onde ele não tem mais para onde fugir, ele tem um encontro consigo mesmo. Porque dá para fugir do nosso passado, dá para fugir de outras pessoas, dá para fugir de quem stalkeia a sua vida, mas não dá para fugir de você mesmo. Já diria o grande profeta Tiririca: onde quer que você estiver, você sempre estará lá. E brincadeiras à parte, é isso mesmo. Se há uma coisa que está dentro do seu coração, você pode ir para a França, para a China, para os Estados Unidos, Brasil, Polo Norte, Polo Sul. Aquilo vai permanecer com você porque está dentro de você. Jacó tinha uma questão interior. E vou te dizer, Jacó foi um dos homens mais prósperos que já existiram. Tudo que Jacó tocava virava ouro. Tudo que Jacó tocava multiplicava. Um homem inteligentíssimo, cheio de estratégias de empreendimento, de multiplicação. Era um cara que tinha tudo do bom e do melhor para aquela época. Tanto é que quando ele sabe que Esaú está chegando, ele prepara uma série de presentes para Esaú, e ele usa uma estratégia inteligente.
Ele fala o seguinte, ó, pega essa parte do presente, leva primeiro. Depois vem uma outra parte atrás, aí você entrega para ele de novo. Aí depois vai chegar outro comboio de presente. Aí depois vai chegar outro, e outro, e outro, e outro. Que era para ir amolecendo o coração de Esaú. E aqui em Gênesis capítulo 32, conforme nós lemos, e finalmente começa a palavra dessa noite, a Bíblia fala que, no versículo 1, que Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Observe, a Bíblia fala que os anjos, eles são espíritos ministradores que servem a Deus para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então talvez naquele dia você nem era crente, nem conhecia Deus. Talvez você até odiava a Deus, mas tinha um anjo de Deus lá. Porque embora você não amasse a Deus, não servisse a Deus, o anjo já sabia que Deus tinha um plano na sua vida. Aí alguém orou por você lá, era para você morrer, um atropelamento, acidente de trânsito, mas o anjo foi lá e deu livramento. Era para você morrer por causa da doença tal, mas Deus enviou um anjo lá para derramar algum bálsamo de cura, alguma coisa sobre a sua vida e você foi livre. Porque Deus, ele não começa a agir na sua vida quando você aceita Jesus. Deus, ele te escolhe no ventre da sua mãe. E uma hora Deus te encontra. Então nesse momento em Gênesis capítulo 32, versículo 1, Jacó, ele tem uma visão dos anjos de Deus, e aqui daria uma outra pregação. Por que Deus fez Jacó ver esses anjos? Tem muitos motivos, mas eu quero destacar um deles. Às vezes, Deus permite a gente ter uma experiência sobrenatural para fortalecer o nosso coração no natural. Às vezes, Deus permite a gente ter uma experiência sobrenatural para fortalecer o nosso coração no natural. Qual o problema? É que o sobrenatural, ele é apaixonante. Tiago, se Deus mostrar um anjo, nossa, eu vou ficar extasiado, e fica mesmo. Mas às vezes, essas experiências de êxtase, elas servem para te fortalecer no natural. Vamos para um exemplo bem pequenininho, bem diminuto. A banda estava tocando aqui, ó. Aí digamos que na hora do louvor, e a música tem esse poder, você foi levado ali a um êxtase. Você foi levado até uma dimensão superior. Tiago, quando aquela música tocou, não me peça para explicar, mas algo aconteceu, algo me encheu de Deus. Mas a ideia de Deus não é te tirar da terra para você viver em outra dimensão. A ideia de Deus é fazer você ter uma experiência marcante no louvor, para que quando você chega em casa, você consiga perdoar sua esposa. A experiência sobrenatural que Tiago, quando você falou aquilo, eu me arrepiei todo. Ela serve para te empoderar, para você parar de viver uma vida dupla. Quem está entendendo? Então, as experiências sobrenaturais, embora sejam apaixonantes, elas não são um fim em si mesmas. Tem gente que é viciada em experiência sobrenatural. O que é isso? Carnalidade. Por mais paradoxo que pareça. Quando você é muito carnal, você fica viciado em experiência sobrenatural. Mas quando você está debaixo da direção de Deus, um momento de sobrenatural te alimenta por toda a sua jornada. Por exemplo, quando você recebe uma profecia e uma palavra de alguém que nunca te viu, que nunca te conheceu, que só, Tiago, fulano falou que estava no meu coração e eu não falei isso para ninguém. Não tem como vazar essa conversa porque eu não falei para ninguém, estava só no meu coração. O que é isso? É Deus mostrando para você assim, ó, eu te conheço. Eu cuido de você. Digamos que você esteja com dor de cabeça. Aí você chegou aqui, não falou com ninguém. Aí eu chego aqui, uma hipótese, tá, gente? Ele fala, Deus me mostrou você com dor de cabeça. Ela já sabe que está com dor de cabeça, sim ou não? Ela vai dizer, pô, grande novidade. Só que eu chego para ela e falo assim, ó, inclusive, essa dor de cabeça começou ontem, porque você estava orando a Deus por causa X, Y e Z, e você nem conseguiu dormir direito. Rolou ontem na cama, não conseguiu dormir, mas Deus me mostra que Ele está fazendo assim, 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 assim. Alguma informação foi novidade para ela? Não. Ela sabe que ela estava com dor de cabeça, que ela não dormiu direito, que ela rolou na cama na noite anterior. Mas o fato de alguém que não tem como saber disso comunicar, mostra para ela o seguinte, ó, Deus está me vendo, Deus está cuidando de mim. Entende? Então, essas experiências sobrenaturais, quando elas vêm, não é para você se viciar no sobrenatural, mas é para Deus te mostrar que Ele está contigo e que Ele ainda tem um plano na sua vida, que Ele tem um projeto na sua vida, que Ele tem algo com você.
Então valorize todas as vezes que Deus tocar o teu coração, mesmo que seja num detalhe. Jacó, ele vive essa experiência, e a Bíblia diz que ele começa passando no Val de Jaboque, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou para o Val de Jaboque. Olha que interessante. A palavra Jaboque significa esvaziamento e derramamento. Quando a Bíblia diz que Jacó passou pelo vale do esvaziamento, pelo vale do derramamento, isso significa que existem momentos na nossa história onde a gente vai passar por vales no qual a gente precisa se esvaziar e se derramar diante de Deus. Para quem não sabe, geograficamente, o Vale de Jaboque simbolizava uma divisão de fronteira, literalmente. De um lado era um território, do outro lado já era outro território. E nós estamos num momento de passagem de ano, de passagem de fronteira, de passagem de estação. Então, Deus está te mandando aqui nessa noite para te falar que você vai passar por esse final de ano, ou por qualquer outra estação, quem estiver assistindo essa pregação um mês depois. Mas você vai passar por um vale chamado Vale do Esvaziamento, que você vai clamar dizendo: Deus, estão tirando as coisas de mim. Aí Deus vai lá de cima e diz assim: sou eu mesmo que estou tirando de você, porque eu preciso te esvaziar. Meu irmão, você precisa se derramar diante de Deus. Sabe quando um culto é bom? Não é quando Deus te enche. O culto bom é quando você se derrama. Se você já conversou com um amigo, ou foi um terapeuta, onde você precisava desabafar, e você falou tanto, que nem deu tempo daquela pessoa responder a tua causa, responder a tua angústia. Ou não deu tempo, vou ter que sair e tal, infelizmente. Mas você já se sente mais leve porque você esvaziou. E a Bíblia fala que Jacó tinha tanto medo. Ele tinha 2 esposas, e ele pega toda a sua riqueza e divide em 2 partes. E ele fala assim: olha, se Esaú me encontrar e me matar, se ele pegar uma parte, a outra parte pelo menos está viva. Então ele pega todos os seus bois, todos os seus animais, todas as suas riquezas, as suas 2 esposas, os seus 11 filhos, e fala assim: passa todo mundo na frente, eu vou passar essa noite aqui, amanhã eu irei. No vale de Jaboque, no vale do esvaziamento, Jacó se esvazia de tudo que ele tinha. Será que Deus está te convidando para alguma coisa nessa noite? Ou será que é uma série de coincidências? Você está aqui exatamente agora ouvindo essa palavra da parte de Deus. Quando Jacó, no vale do esvaziamento, entrega tudo para passar à frente e fica sozinho para se encontrar com Deus, isso me ensina que o encontro profundo com Deus tem a ver com nós entregarmos tudo o que nós temos para apresentarmos tudo o que somos. Jacó fica sozinho. A Bíblia fala que um homem começa a lutar com Jacó. Isso aqui daria uma outra pregação, não dá tempo de explicar muito isso. Mas esse homem que luta com Jacó é uma teofania. A expressão teofania significa uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. É Deus vindo em forma humana antes do Evangelho, antes de Jesus ser gerado em Maria. Quem está entendendo? Então quando a Bíblia fala aqui que um homem lutou com Jacó, só que é Deus lutando com Jacó. Aquele homem encontra Jacó numa noite e fica lutando até o amanhecer, meu irmão. Tem algum lutador de MMA profissional aqui? Algum? Ninguém? Amador? Tem alguém que treina MMA aqui? Ninguém, velho. Cadê? Tem que abrir a academia dessa igreja aí, viu? É engraçado que as lutas de MMA, elas duram normalmente 3 rounds de 5 minutos. Aí você pensa assim: poxa, 5 minutos, o cara treinar 3 meses para lutar 5 minutos. Meu irmão, você já trocou soco com alguém 1 minuto? 99% das brigas começa um, puxa cabelo do outro, dá soco no outro, já vem alguém, separa, não dura mais que 10 segundos. Tanto que tem aquela estratégia, né? Ou na dúvida, você dá o primeiro soco que vai aparecer alguém que vai separar.
Mas você ficar ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, fazendo um esforço aeróbico gigante, com atenção, com pânico, com nervoso, extremamente cansativo. Imagina você ficar a noite toda lutando contra um homem. E esse homem era Deus. Meu amigo, eu não sei se Deus usou Muay Thai, se usou kickboxing, se usou jiu-jitsu, o que é que Deus usou, a Krav Maga, eu não sei, mas a Bíblia fala que a noite inteira Deus está lutando com Jacó. E essa certamente era uma luta muito ferrenha, era uma luta muito pesada. Mas, Tiago, por que você está sinalizando isso nesse momento? É que para que nós possamos viver de fato o que Deus tem para nós, nós precisamos ser tratados por Deus. E esse tratamento nem sempre é saboroso. O confronto de Deus muitas vezes é dolorido. Porque quando nós temos uma crença e Deus tem outra, há um conflito de crenças. Ou você se rende ou você vai lutar com Deus. Imagina agora que você está numa mesa com Deus, está se reunindo com Deus face a face. Aí você está numa mesa com Deus, você fala assim: Deus, eu vim aqui hoje apresentar o meu plano para você. Deus, estou com um plano assim, 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 assim. Aí Deus está com outro plano. O que é que você prefere? Você argumenta com Deus para convencer a Deus ou você se rende ao plano dele? É fácil responder, se rende ao plano. Não, Thiago, eu me rendo ao plano dele. Eu me rendo aos teus pés. Não. Na prática a gente luta. Na prática, a gente tenta até os 45 do segundo tempo, ver se Deus não muda de ideia para fazer o nosso plano. Só que, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem hora que Deus olha lá de cima, irmão, e fala assim: ó, eu vou te pegar. Não tem jeito. E eu conheço tantas histórias de pessoas que, Tiago, eu odiava Deus, eu odiava a igreja, eu odiava isso, eu odiava aquilo. Mas Deus sabe te encontrar. Deus sabe te tocar, Deus sabe falar com você. Antes de Jacó lutar contra Esaú, Jacó tinha que lutar com Deus, porque só Deus tinha o poder de transformar de fato Jacó. Jacó tem um encontro com o seu passado. Jacó tem um encontro consigo mesmo. Mas agora Jacó tem um encontro com Deus. Se você for ler Gênesis 32, vem comigo para alguns versículos antes do que a gente leu. A gente leu o versículo 22, né? Vem comigo para os versículos 6. Olha o que está escrito, 6 em diante. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Já falamos isso. Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como ovelhas e cabras, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú atacar nos grupos, talvez o outro consiga escapar. Está todo mundo aqui até agora? Já falamos sobre isso. Agora vem o versículo 9. E Jacó fez essa oração a Deus. Atenção no detalhe: ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ele conhecia um Deus que tinha experiência com os outros, mas ele não reconhecia Deus como o Deus dele. Tem gente que quando a coisa aperta fala assim: irmão Tiago, ora por mim. Eu oro, irmão, na maior alegria. Você vai chegar ali no final para o ministério de intercessão, pedir oração para elas também. E a maior alegria, a maior satisfação do mundo orar por você. Mas às vezes você percebe um tom na pessoa, tipo assim, ó, fala com Deus aí, porque você tem mais moral com ele do que eu tenho. Olha, estou pedindo oração porque talvez a sua seja mais poderosa, entendeu? Não, irmão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque também é o Deus de Jacó. Mas isso é algo que advém depois de uma experiência. Nós estamos em Gênesis 32, esse cara já viu anjo, esse cara já viu milagre, esse cara já viu livramento, esse cara já viu muitas coisas, e ele ainda está orando dizendo: ó Deus do meu pai, ó Deus do meu avô. Não que isso não seja bonito, isso é muito lindo, eu também canto, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, mas eu preciso olhar para Deus e ter a convicção de que Ele é o meu Deus. E para ser sincero, às vezes nós olhamos para Deus e dizemos assim: Deus ama fulano, ciclano, beltrano, Deus faz isso na vida de A, de B, de C, mas eu não vejo Ele me amando, eu não vejo Ele fazendo isso por mim, porque nos falta uma experiência pessoal com Deus. Se você não tiver a sua experiência, a experiência dos outros não vai ser suficiente.
que às vezes Deus te leva para um vale para que você tenha a tua experiência. Até aqui, até Gênesis 32, Jacó está sempre orando o Deus do pai e o Deus do avô. Depois dessa experiência, ele começa a orar e entender que esse Deus também é o Deus de Israel. Eu profetizo sobre a sua vida. Levante a sua mão se você tiver fé para receber. Que um dia, você que também disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de fulano, ciclano e beltrano, você vai poder dizer, Ele também é o meu Deus. E alguém vai olhar para a sua vida e vai dizer, Deus de fulano de tal. Porque agora você vai ser uma referência para alguém em nome de Jesus. Jacó insiste com aquele homem que está lutando com ele. E eu quero já caminhar para o encerramento aqui. É interessante que aquele homem fala assim, versículo 26, deixe-me ir, já amanheceu. E Jacó fala assim, não te deixarei se você não me abençoar. Aí sabe o que é que Deus fala para Jacó? Deus faz uma pergunta para Jacó. Aquela mesma pergunta que estava escondida durante 20 anos no coração de Jacó. Qual é o seu nome? Quando Jacó quis ser abençoado, ele assumiu a identidade do outro. Ouça uma coisa, o outro serve para te inspirar. Só que quando a gente tenta viver a história do outro, a gente está dizendo para Deus assim, a história que você escreveu para o outro é mais bonita do que a minha, eu vou me apossar com a dele. E quantas pessoas a gente vê, no fundo, tentando viver a história do outro. Não há nenhum lugar que você vá sentir mais prazer do que no centro da vontade de Deus. Mas Thiago, se no centro da vontade de Deus eu sofrer, eu te garanto, te dou minha palavra, eu rasgo minha Bíblia se for mentira o que eu falar aqui, sofrendo por Deus, você vai sentir mais prazer e regozijo do que qualquer coisa que esse mundo pode te dar. Não tem melhor sensação do que ter a convicção de estar no lugar certo. Aí você vê tanta gente que tinha riquezas, que tinha status, que tinha fama, e largou tudo aquilo por Jesus. Aí você fala assim, como é possível? Porque todas essas coisas externas não preencheram o vazio que é interno. Querido, não tem nenhuma história melhor para você do que a história que Deus preparou para você, do que a história que Deus escreveu para você. E quando a gente tenta resistir a Deus, já fica lutando ali, a noite toda vai amanhecer, está lutando, está se machucando e tal. Enquanto você não entender que a vontade de Deus para você é melhor. E digo mais, vou falar uma coisa aqui. Às vezes, a gente não quer seguir a vontade de Deus por alguma memória negativa que a gente teve. Eu lembro certa vez ter evangelizado uma pessoa que era envolvida com satanismo. E olha que loucura. Como é que você entrou no satanismo? Não, eu tive raiva de Deus, tive ódio de Deus. Ódio? Por quê? O que Deus te fez? A questão é o seguinte: os meus pais eram missionários. E quando os meus pais estavam em missões, aconteceu um acidente com eles, eles morreram. Então eu entendi ali que Deus matou os meus pais. A partir daquele momento eu virei inimigo de Deus. Cada um tem seu motivo, irmão. A pergunta é: você vai ter como norte da sua vida a tua ferida ou as feridas de Cristo? Você vai ter como norte da sua vida a sua interpretação da história ou o autor da história? Você vai ter como norte da sua vida a sua perspectiva pessoal e diminuta e temporária ou aquele que já escreveu o teu futuro? Irmãos, eu vi certa vez, recentemente agora um Reels de um pastor chamado Bill Johnson, da Bethel, na Califórnia. E ele deu um exemplo associado ao futebol americano. Ele lá nos Estados Unidos deu o exemplo do futebol americano. Vou traduzir para vocês aqui, parafraseando com o futebol brasileiro. Amém? Então, basicamente, traduzindo para o futebol brasileiro, ele disse assim: olha, dia de domingo, o Flamengo joga. Só que o Flamengo joga justamente no horário do culto. Eu tenho que vir para o culto, O que é que eu faço? Eu gravo o jogo do Flamengo. Aí quando eu chego em casa,
eu olho se o Flamengo ganhou o jogo. Se o Flamengo tiver ganhado o jogo, eu vou lá e assisto. Se o Flamengo tiver perdido, eu nem assisto. Então, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ele deve assistir muitos jogos do Flamengo. E ele fala algo interessante aqui, Deus vai ministrar no seu coração. Ele falando, quando eu sei que o Flamengo ganhou, eu coloco o vídeo para assistir, e eu não fico irritado se o jogador do Flamengo erra um passe. Eu não fico irritado se o árbitro deixa de marcar um pênalti que eu achei que era pênalti. Eu não fico irritado se um jogador meu perdeu um gol na cara do gol. Eu não fico irritado por nada que aconteça, porque eu já sei o final. Quando você acredita e confia e segue os passos do autor da história, meu irmão, você não precisa ficar tenso e aflito. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Ele tem cuidado de você. Deixe agora de resistir aos planos de Deus na sua vida e entregue-se ao plano dele, a história dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Está escrito para você lá, é só você entrar nesse lugar. A Bíblia diz que quando o anjo pergunta qual o seu nome, dessa vez então Jacó fala algo diferente. Quando Isaac perguntou para ele qual o seu nome, ele falou Esaú. Ele estava vivendo uma história que era falsa, uma prosperidade que era limitada. Ele estava vivendo uma liberdade exterior e uma prisão interior. Quando Jacó fala que o nome dele é Jacó, ele está confessando a fraqueza dele. É a mesma coisa de perguntar assim, ó, quem é você? Não, eu sou o doutor que trabalha ali na clínica tal. Não. Perguntei o que você faz. Quem é você? Não, eu sou o fulano de ciclano que faz isso, que joga a bola ali, acolá, que canta tal coisa. Não. Quem é você? Desde o Éden, quando Adão fez uma folha de figueira para se cobrir, desde o Éden, a gente está constantemente tentando cobrir as nossas vergonhas com o nosso esforço. Só que Deus requer uma entrega completa. Sabe o que é uma entrega completa? É uma entrega sincera. Caim e Abel, sacrifício, né? Aí eu vejo muita gente olhar para aquele versículo e falar assim, olha, o problema aqui estava na oferta. Abel ofereceu as primícias. Quem já ouviu isso aqui, gente? Abel ofereceu as primícias. Você tem que oferecer as suas primícias. Se você não ofertar o teu 13º, o devorador vai lá te pegar. Primeiro salário, se você não ofertar, vai... O problema não era a oferta. O problema era o coração. Gênesis capítulo 4, se não me engano essa história, a Bíblia fala assim, ó, Deus aceitou Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. O problema não era a oferta exterior, o problema era o coração interior. Ah, Tiago, então você está dizendo que Abel tinha um coração melhor do que Caim? Irmão, depois do pecado, todo mundo tem coração podre, geral. Eu, você, todo mundo. A questão é que os corações podres, às vezes são entregues pela metade, e às vezes são entregues por completo. O nível da sua entrega define o nível da sua transformação. Quando o anjo fala assim, a partir de hoje, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, um príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. A Bíblia fala inclusive que o anjo ele dá um golpe. A Bíblia não fala que golpe foi, né? Chegar no céu e perguntar que gosta de luta, perguntar qual foi esse golpe que deslocou a coxa de Jacó. E Jacó fica manco. Agora, peraí, qual o contexto aqui? Jacó vai encontrar com Esaú, que jurou matar ele quando encontrasse ele. Aí Deus abençoa, vai deixar o cara manco? Chega diante de Deus, ó Deus, eu estou aqui, vai ter uma luta aqui daqui a pouco, eu vim pedir aqui a tua bênção, teu favor para ganhar essa luta. Beleza, Tiago, vou cortar seu braço aqui. É porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está inteiro, quando você está cheio de si, quando você está cheio das suas estratégias, é você que patrocina. Mas quando você se entrega a Deus, é Deus que patrocina. É melhor você ir manco, mas com a bênção de Deus, do que você ir inteiro sem o favor de Deus. Aquele manco, a Bíblia fala que os judeus, a partir daquele momento, não comiam mais aquele músculo da coxa, de nenhum animal. Aquilo virou um marco para eles. E é interessante como, muitas vezes, a nossa fraqueza se torna o marco do poder de Deus em nós.
Como assim, Tiago? Os teus diplomas falam daquilo que você aprendeu. As suas cicatrizes falam daquilo que você venceu. Eu conheci um rapaz certa vez, ele tinha 18 balas alojadas no corpo. Quando ele falou aquilo, eu pensei, não é possível, uma mentira. 18 balas, está vivo, a gente tomou uma bala, morre na hora. Aí ele ia mostrando a marca, um a um. Aqui, ó, aqui. A cicatriz é um testemunho. Você olha para ela e lembra do que já venceu. Quando Jacó vai manco para encontrar com Esaú, aleluia. A Bíblia está nos ensinando que nós precisamos caminhar nesse novo tempo, debaixo de uma completa dependência de Deus. Talvez ninguém saiba que no fundo você ainda quer viver a história de Esaú. Esaú era mais forte, Esaú era mais bonito, Esaú era maior, Esaú era mais respeitado, Esaú era o bambambam em tudo. Tecnicamente falando, tudo o que um homem anseia ser, Esaú era muito mais que Jacó. Só que Deus não escolhe performance. Deus trabalha com entrega. Não é o quanto você é bom, é o quanto você entrega a Deus. Enquanto você resistir, Deus vai lutar. E eu perguntei para Deus, nesse meu devocional. Eu não fui no original de nada, não fui no termo de nada, mas eu perguntei a Deus: por que você lutou com Jacó esse tempo todo? E várias respostas vieram à mente. Arrasta para cima, brincadeira. Mas uma delas, para a gente fechar essa pregação, é que Deus, Ele prefere nos transformar através de um processo doloroso do que nos perder. Deus pode te deixar em paz, com certeza. Com certeza. Você vai em paz para o inferno. Quer like? Vai ter like. Quer dinheiro? Vai ter dinheiro. Quer fama? Vai ter fama. Vai ter tudo. Só não vai ter Deus. Aí pastor Cirilo fala assim: Elias, quando eu chegar no céu, eu não quero estar no céu porque lá tem rua de ouro, portão disso, não sei o que daquilo. Eu quero estar no céu porque tem Jesus. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Querido, ouça uma coisa: as delícias desse mundo foram a mesma coisa que destruíram a história de Esaú. Esaú trocou sua primogenitura e trocou sua bênção por um prato de comida, por algo passageiro, por algo que dá um prazer externo. Da mesma forma, nós temos trocado a bênção de Deus e o favor de Deus por coisas temporárias, por coisas passageiras, por coisas externas. Mas o Senhor te trouxe aqui para te pegar. O Senhor te trouxe aqui porque para você passar no Val de Jaboque, para você ir para uma outra região, para você começar uma outra estação, Deus te ama tanto que Ele não te deixa como você está. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. É interessante que quando nós lemos essa história, o texto de Gênesis, ele nos traz uma conotação de que Jacó lutou bravamente. De fato, Jacó lutou bravamente. Mas dá uma impressão assim de que ele meio que fez cara dura com Deus, sabe? Botou queixo duro, foi queixudo com Deus. Não foi só isso. Na narrativa de Gênesis, ok. Mas quando você vai lá para Oséias, não precisa abrir sua Bíblia agora, mas eu quero ler para você Oséias capítulo 12. Porque ali o profeta fala algo da história de Jacó. Não está em Gênesis, mas provavelmente estava na tradição judaica que o profeta fala. Oséias capítulo 12, versículos 3, 4 e 5. No ventre da sua mãe segurou o calcanhar do seu irmão. Como um homem lutou com Deus. Que loucura, né? Ele nascendo segura no irmão, ele sendo transformado segura em Deus. Versículo 4. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Quando o anjo fala assim: eu vou embora, o cara desarma. Meu Deus, eu preciso. Ele implora, por favor. Ele chora, ele se desarma diante de Deus. E assim como em Gênesis a gente não percebe isso, mas lá em Oséias tem esse detalhe. Às vezes as pessoas nos olham por fora e falam assim: olha, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, mas por dentro teu coração está igual a Jacó. Meu Deus, muda a minha vida.
Quem vê status de rede social não vê o interior do coração. Quem vê uma foto com filtro, com efeito, com você prendendo seus músculos para parecer bonito. Tem esse negócio, né? De prender a respiração, né? Olha como fica. Solta a respiração, Thiago. Deus conhece o teu interior. Essa não é uma má notícia. Deus não quer te machucar. Deus quer te transformar. Sabe qual vai ser a maior tragédia do ano que vem? É se você entrar num ano novo, com novas oportunidades, com novos cenários, mas com as mesmas enfermidades. Deus quer te curar, meu amigo. Eu lembro de assistir agora, e já vou terminar, assisti uma entrevista rápida de uma pessoa, um rapaz, que ele havia passado pelo desastre da barragem de Mariana. Quem lembra? E aí naquele desastre, a empresa responsável teve que indenizar todas as famílias. E o cara dando entrevista falando assim: olha, a indenização que eu recebi foi 400 mil reais, perdi tudo. A empresa me deu 400 mil reais. Então, a entrevistadora, né? Então você mudou de vida, tal? Ele falou: não, perdi tudo em 30 dias. O que é que você fez? Rapaz, eu comecei a festa, balada, curtição. 30 dias perdi tudo. Ele teve o dinheiro que ele nunca teve, mas a mentalidade era a mesma. Não adianta Deus te dar uma nova ferramenta se você tiver com a velha mentalidade. Não adianta você encontrar com o seu maior monstro, com o seu maior Esaú, se Jacó não tiver virado Israel. Não adianta você ter um poderoso exército, você ter família, você ter bem, você ter isso, você ter aquilo, se quando Deus pergunta qual o seu nome, você continua mentindo para Deus. O Evangelho é um convite à confissão de fraqueza. O Evangelho não é para os mais fortes. O Evangelho é para quem reconhece que é fraco e precisa de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Faça a sua oração a Deus. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Agora é o teu momento com Deus. Teu momento com Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar
tem toda essa troca de nome, né, para Israel, todo esse projeto, todo esse processo, perdão, que ele passa e que nós ministramos hoje. E aí o profeta Isaías, no capítulo 43, ele vai falar algo que sempre foi muito marcante para mim, e talvez seja marcante para muitas pessoas, porque é uma das primeiras cenas de The Chosen. A garotinha tá com medo, ela chega pro pai, né? E o pai fala assim: filha, o que é que eu te ensinei? Quando nós sentimos medo, nós recitamos as palavras de Adonai. Aí ele recita justamente Isaías 43, que diz assim: mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou diz: não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Aleluia. O Senhor Deus não tem compromisso com quem você diz que é, com o que você coloca no seu currículo para vender para as pessoas, com o que você coloca na sua bio da rede social. Deus não tem plano nenhum para essa versão aí. Os planos de Deus é para quem você é de verdade. Os planos de Deus eram para Jacó. Ah, o seu nome é Jacó, então agora toma aí, ó, tá liberado. Mas enquanto for Esaú, vai prosperar, mas vai ser limitado. Vai crescer, mas vai ter medo. Vai estar bem por fora, mas por dentro, terror, pânico. Não consegue desfrutar. Mas quando você reconhece quem você é, Deus tem compromisso com quem você é no profundo. Mas Tiago, meu profundo é terrível, é minha pior versão. Querido, Deus é especialista em pegar a tua pior versão e transformar na melhor. Agora você tem que entregar a tua pior versão nas mãos dele. Aleluia! Já vamos orar aqui nessa noite, mas eu quero fazer um convite para você que ainda não fez uma aliança com Jesus. Se você quer fazê-lo nessa noite, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nesse lugar que quer fazer uma aliança com Jesus? Uma pessoa ali, glória ao nome do Senhor. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Outra vida ali, glória a Deus. Tem mais alguém que quer publicar uma aliança com Jesus aqui nessa noite? Faça sinal com a sua mão, já precisamos terminar, o horário passou. Mas Deus escolheu essa noite para você. Outra vida aqui, glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém? Outra pessoa ali, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia! Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Você que levantou sua mão, vem cá rapidinho, vem cá aqui na frente rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá. Você que levantou sua mão, vem cá, vem cá. Fazer uma oração rápida por vocês. Nós somos família em Cristo. Fechem seus olhos. Muito obrigado, Pai. O Senhor nunca nos abandonou. Vocês que estão aqui à frente, levantem suas mãos em sinal de receber. Nós vamos orar por vocês, Santo Deus. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. E nós te agradecemos por essas vidas, Pai, que hoje fazem um voto contigo, uma aliança contigo. O Senhor hoje publica uma aliança com eles. A história de cada um já havia sido escrita antes deles estarem no ventre da mãe, antes mesmo dos seus pais se conhecerem. Já havia uma história escrita. E hoje começa um novo capítulo dessa história. Meu Deus, eu te clamo para todo aquele que está no vale de Jaboque, no vale do esvaziamento, no vale do derramamento. Meu Deus, não nos permita continuar a caminhada sem ter um encontro verdadeiro contigo, Deus. Nós não queremos mais estar intoxicados com coisas do exterior. Nós queremos um encontro verdadeiro em nosso coração contigo.
Nós te clamamos para que toda maldição sobre a vida dele seja agora quebrada em nome de Jesus. Tudo aquilo que é corrente no mundo espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus. A tua palavra diz, nós declaramos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E para todo erro do passado agora, o sangue está apagando, o sangue está ressignificando, o sangue está transformando. E assim como Jacó teve o seu nome transformado para Israel, coloca neles, Pai, um novo nome, o teu nome, e diz no coração deles agora: Tu és meu, 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 Tu és meu. Oh Pai, nós te damos graças e te pedimos para que sejam pessoas trabalhadas e transformadas por Ti e cheias de Ti, em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus.